Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itapiruna, no estado do Rio, e tenho esse canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título O Pecado da Autossuficiência e está baseada na profecia de Obadias, dos versículos 1 até o versículo 14. Vamos ler. Esta é a visão que o Senhor soberano revelou a Obadias acerca da terra de Edom. Ouvimos uma mensagem do Senhor que um embaixador foi enviado às nações para dizer: Preparem-se todos, vamos reunir nossos exércitos e atacar Edom. O Senhor diz a Edom: Eu o tornarei pequeno entre as nações. Você será grandemente desprezado. Foi enganado pelo seu orgulho, pois vive numa fortaleza de pedra e mora no alto dos montes. Quem me derrubará daqui de cima? Pensa consigo. Mesmo que suba tão alto como as águias e faça seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Se ladrões viessem durante a noite e o assaltassem, que calamidade o espera? Não levariam tudo, e aqueles que colhem uvas sempre deixam algumas para os pobres. No entanto, todos os cantos de Edom serão vasculhados e saqueados. Todos os tesouros serão encontrados e levados embora. Todos os seus aliados o expulsarão de sua terra. Eles lhe prometerão paz, enquanto tramam enganá-lo e conquistá-lo. Seus amigos de confiança lhe prepararão armadilhas, e você nem se dará conta. Naquele dia não restará um sábio sequer em toda a terra de Edom, diz o Senhor. Pois nos montes de Edom destruirei todos os que têm entendimento. Os guerreiros mais poderosos de Temã ficarão aterrorizados, e todos os montes de Edom serão exterminados na matança. Por causa da violência que cometeu contra seus parentes, os israelitas, você será coberto de vergonha e destruído para sempre. Quando eles foram invadidos, você se manteve afastado e não quis ajudá-los. Estrangeiros levaram a riqueza da nação e tiraram sortes para dividir Jerusalém, e você agiu como se fosse um deles. Não deveria ter ficado satisfeito quando exilaram seus parentes em terras distantes. Não deveria ter se alegrado quando o povo de Judá sofreu tamanha desgraça. Não deveria ter ficado com arrogância, não deveria ter falado com arrogância naquele tempo de aflição. Não deveria ter saqueado a terra de Israel naquele dia de calamidade. Não deveria ter ficado satisfeito com a sua destruição naquele dia de calamidade. Não deveria ter roubado a riqueza deles naquele dia de calamidade. Não deveria ter ficado nas encruzilhadas para matar os que tentavam escapar. Não deveria ter capturado e entregado os sobreviventes naquele dia de aflição. Até aqui a leitura. A profecia de Obadias tem um capítulo só. Na verdade, é o menor livro da Bíblia, com apenas 21 versículos. O nome Obadias significa servo do Senhor, composto de duas palavras. Obed, que significa servo, e Iá, é o sufixo Iá, que significa Senhor. Então, servo do Senhor. Obadias teve uma única visão, uma única mensagem, melhor dizendo, que era a condenação de Edom por causa do seu pecado contra o povo de Judá,
quando os babilônios invadiram a terra de Judá e destruíram a capital de Judá, Jerusalém, queimaram inclusive o templo do Senhor que estava em Jerusalém. Eles não somente eles se mantiveram impassivos, mas eles também aprovaram e participaram do saque de Jerusalém. Eles se alegraram e, de certa forma, até aplaudiram a destruição do povo judeu, por causa do seu preconceito. Eles eram descendentes de Abraão e de Isaque, assim como o povo judeu. Eles eram descendentes de Esaú e o povo judeu era descendente de Jacó. Esaú e Jacó eram irmãos, filhos de Isaque, mas eles tinham um tremendo preconceito contra o povo judeu. E quando Jacó foi escolhido para a continuação do povo, Esaú se afastou e foi habitar nas montanhas de Seir. Eles tinham as suas moradias no alto das montanhas. Por isso eles podiam dizer que eles tinham feito o seu ninho perto das estrelas e se arrogavam, eram arrogantes com respeito às suas fortalezas. A sua capital, Selá, mais tarde chamada de Petra, era considerada na antiguidade uma cidade praticamente invencível. Então, este povo, essa nação que é objeto da condenação por parte do profeta Obadias. E a condenação é justamente por causa da sua arrogância, da sua autossuficiência. O livro de Provérbios diz pelo menos 2 vezes que a arrogância precede a ruína, que o orgulho precede a derrota, a destruição. E realmente, este é aquele que é chamado o pecado da autossuficiência. O pecado da autossuficiência, como nós podemos ver aqui nessa passagem, ele se manifesta de 3 maneiras. Primeiro, pela autoconfiança. Os edomitas, eles confiavam nos seus próprios poderes. Eles diziam: quem me derrubará daqui, do alto da montanha? Eles diziam que tinham feito o seu ninho tão alto como as águias, no topo da terra, perto das estrelas. Diziam eles: eu fiz o meu ninho nas estrelas. Mas Deus diz: mesmo que o seu ninho esteja lá perto das estrelas, eu o derrubarei daí. Confiança em seus próprios poderes, confiança em suas próprias capacidades, confiança em sua própria justiça. É isso que nós vemos nos pecadores autossuficientes. Confiança também em sua própria sabedoria. Quando a gente lê o livro de Jó, nós descobrimos que daqueles sábios arrogantes, julgadores que acusaram tanto Jó, acusaram Jó de pecado porque Jó estava sofrendo, porque Jó tinha perdido todos os seus bens e toda a sua família. Então eles diziam: isso é porque Deus está condenando você por causa do seu pecado. E ele faz, o temanita era edomita, era dessa região de Edom. Então essa região de Temã era conhecida pela quantidade de sábios que tinha na antiguidade, de homens entendidos, de homens capazes de julgar com entendimento. É assim que é o autoconfiante, o autossuficiente. Ele confia na sua própria sabedoria, na sua própria capacidade de julgar, de entender as coisas e de emitir pareceres
sobre o que muitas vezes não conhecem nem sabem, mas a sua arrogância não permite enxergar a sua própria incapacidade. Pelo contrário, eles são autossuficientes. O pecado da autossuficiência também se manifesta de outra maneira pelo desprezo a Deus. As duas expressões que Obadias menciona, que eram ditos do povo edomita, né? Que dizia: quem vai me derrubar dessas montanhas? Deus vai te derrubar. Mas eles desprezavam a Deus. Qual será o Deus que vai derrubar? Qual será o Deus que vai me tirar daqui? Qual será o Deus que vai me derrotar? A outra forma de se expressar é que eles tinham feito o seu ninho junto com as águias, no alto das montanhas, perto das estrelas. A Bíblia fala daquela torre de Babel, que os homens da cidade de Babel começaram a construir e diziam: com essa torre nós vamos alcançar o céu. Mas Deus mandou confusão no meio deles e a torre parou de ser construída e o povo se espalhou pela face da terra. Não existe ninguém que possa ser maior do que Deus. Ninguém está acima de Deus. Quando Deus chamou Abraão para fora da sua tenda e disse: olha para o céu, conta as estrelas se você puder. Deus é o Senhor do universo, Criador dos céus, Criador das estrelas. Então, infelizmente, há pessoas desprezando a Deus e se achando superiores a Deus. Muitas vezes elas até mencionam Deus, mas eles se arrogam estar acima do poder de Deus, da sabedoria de Deus, da capacidade de Deus, da onisciência, da onipotência e da onipresença de Deus. O pecado da autossuficiência, o pecador autossuficiente, ele despreza Deus. E por isso, então, ele é caracterizado pela prática da injustiça. O pecado da autossuficiência leva à prática da injustiça, porque o pecador autossuficiente, ele pensa assim: se não há ninguém maior do que eu sou a minha própria lei. Era assim que pensavam os edomitas. Eu decido o meu destino, qual vai ser o meu futuro. Eu sou invencível. Então eu estabeleço a minha própria lei. Eu sou a lei para mim mesmo. Quantas vezes há pessoas fazendo isso, né? Outra coisa também que o pecado da autossuficiência conduz à prática da justiça, da injustiça, melhor dizendo, é que o pecador autossuficiente, ele pensa assim: por que eu tenho que ter misericórdia de alguém? É o cidadão de bem que, como nós vemos hoje na internet, se torna julgador dos outros. Então, produz conteúdo de ódio, palavras de ódio contra toda pessoa que for caluniada, for acusada de alguma coisa, contra toda pessoa que se manifestar uma opinião diferente da dele. Não há misericórdia, pelo contrário, há julgamento, há ódio, há condenação. O cidadão de bem, ele se acha acima de todo aquele que ele julga ser pecador, que julga ser digno de julgamento e condenação. E isto é preconceito. É outra consequência do pecado da autossuficiência. O pecador autossuficiente é dominado pelo preconceito. Preconceito contra todos, contra os pobres, contra os moradores de rua, contra os drogados,
contra os homossexuais, contra as prostitutas, contra os estrangeiros, contra até mesmo os seus conterrâneos do seu próprio país. Que coisa triste, né? E o pecador autossuficiente também, ele acaba sendo indulgente com a sua própria imoralidade. E isso também é prática da injustiça. Quando ele é pego, né, em alguma falta, ele não admite a falta, pelo contrário, ele reage com violência contra a descoberta dos seus próprios erros. Mas Deus diz aqui na sua palavra também, em Obadias, está próximo o dia em que o Senhor julgarei todas as nações. E para Edom a mensagem é essa: toda a sua maldade cairá sobre a sua cabeça. Deus julgará todo pecador autossuficiente, porque desprezou a Deus. Se achou autoconfiante em sua própria justiça e sabedoria. Desprezou as pessoas ao seu redor. Estabeleceu a sua própria lei. Mas essa mensagem também tem algo positivo. Ela nos remete a Paulo, a quem Deus diz para ele: a minha graça te basta. Paulo aprendeu que ele não era suficiente para nada, que tudo que ele tinha sido no passado era lixo e que agora ele precisava depender apenas da graça de Deus. A graça de Deus é toda suficiente para nós. Que Deus nos abençoe.